Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, uma boa noite, um casaca no coração de cada amigo. Eu peço a todos que ainda não são inscritos, nos dê um voto de confiança, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e, por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações relativas ao nosso conteúdo. Sem demoras, para o vídeo não ficar longo, vamos lá. Muito conteúdo para passar para vocês. Hoje, uma excelente notícia: as categorias de base do Vasco da Gama está com retorno confirmado. Hoje o Vasco fez o anúncio, tanto o Sub-16 quanto o Sub-17 retornam no dia 24 de agosto. Os meninos vão se apresentar para fazer exames aí do Covid-19. Como é um número extenso de meninos, as atividades físicas terá dois grupos. Um grupo começará a fazer no dia 24 e o outro grupo no dia 31. O Vasco da Gama, que tem duas competições durante esse ano, que é a Copa do Brasil e também o Brasileiro. Certo? O Vasco que ano passado foi muito bem nessas competições. Então, boas-vindas novamente aos gigantinhos da colina. Certo? Amigos, com relação à capa, hoje o CEO da empresa se manifestou e ele falou que as vendas estão fantásticas. É coisa de outro planeta. Abre aspas, ele falou algo além do normal. Então o Vasco arrecadando muita grana com essa situação de vendas de camisa da capa. Isso é recorde na história do futebol brasileiro. O que a torcida do Vasco fez e está fazendo é algo que não dá para mencionar. E a tendência é que essas vendas aumentem. Por quê? Novas peças aí vão ser comercializadas, todo aquele enxoval de 80 peças. Então aguardem que o melhor ainda está por vir, certo? E o Vasco aí em menos de 24 horas, desde o anúncio, arrecadou mais do que nos últimos 6 meses. E isso vai ajudar o Vasco a arcar com alguns compromissos aí, certo? Meus amigos, o Vasco hoje treinou normalmente, certo? O Ramon deu uma atenção especial às bolas paradas, com destaque para o Andrei, que treinou muito bem. 3 jogadores preocupavam muito, que era o Benítez, Castan e o Vinícius, que foram os jogadores que foram poupados contra o Volta Redonda. Benítez e Castan já treinam normalmente, sem problema nenhum. Porém, o Vinícius sentiu a panturrilha e desfalca o Vasco aí nas próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Notícias boas aí com relação ao Guilherme Parede e Carlinhos, já estão inscritos no BID normalmente. Hoje, conforme a gente antecipou aqui na parte da manhã, o Neto Borges teve seu contrato já assinado, já é atleta do Vasco da Gama, e amanhã a gente espera aí que ele seja registrado no boletim informativo da CBF. Então vamos aguardar. Os 3 deverão ter condições aí de jogo para poder enfrentar o Sport. E por falar em Sport,
O Sport venceu por 3-2 o Ceará na primeira rodada. Sentiu muito a parte física, muito mesmo. O Sport aí tem 3 jogadores que não poderão vir para o Rio de Janeiro, que é o Leandro Bárcia, o Adrielson e o Marquinho. Então o Sport vem desfalcado para essa partida e o Vasco pode aproveitar muito. Com relação a renovações de contrato aí, bem, a situação do Juninho segue estagnada. O Vasco aguarda propostas para o Raul ir embora, certo? E a situação de Fred Guarim está por detalhes aí de oficializar a sua rescisão com o Vasco da Gama, certo? Conforme eu falei anteriormente, Neto Borges chegou hoje, certo? Outro jogador que chega hoje no Rio é o Matias Galharza, né? Ele chega no Rio, jogador da seleção paraguaia, certo? Sub-20, e só terá condições de jogo no mês de outubro, certo? Por conta aí da janela de transferência. Outro jogador hoje que ganhou bastante ênfase aí nos corredores de São Januário foi o Fabian Rangel, né? Joia colombiana, capitão do Sub-20. O Vasco tem interesse sim. A cúpula do futebol hoje do Vasco confirmou o interesse. Só que o que está travando a negociação, o que atrapalha aí as negociações é o fechamento da janela. Não adianta o Vasco trazer jogadores agora, próximo ao final da janela, para os jogadores só terem condições de atuar no mês de outubro. O caso lá do Matias Galharza é um jogador que o Vasco já tinha contratado há meses atrás. Tá bom, meus amigos? Essas foram as notícias aí do Vasco da Gama, o resumo aí do dia do Vasco. Muito obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!